Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft. Mais uma vez estamos aqui na Febrabantec para falar sobre os temas relevantes aqui na feira, maior feira de tecnologia para o mercado financeiro. No episódio de hoje a gente vai falar muito sobre Open Innovation voltado para o agronegócio, como que o setor agro ele tem se reinventado nesse sentido. E para me ajudar aqui nessa missão, estou aqui ao meu lado com a nossa diretora executiva, nossa diretora comercial, Carolina Macaroni. Obrigado por se juntar, obrigado por aceitar. E a nossa estrela do episódio, que vai nos ajudar a entender um pouquinho como que isso está acontecendo. Queria dar as boas-vindas e te agradecer já por aceitar nosso convite. Mirela Lisboa, Open Innovation Manager da BASF. Imagina, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Vai ser muito bom. Vai sim, a gente está ansioso. E para a gente já começar aquecendo, né, Mirela? Uma das coisas que tem falado muito, né, sobre o Digital Farming, né, que é o uso da análise de dados avançada. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Queria que você falasse um pouco sobre os benefícios desse tipo de estratégia. Qual é o principal desafio das empresas hoje para implementar de fato isso na prática? É muito bom, porque realmente eu acho que a gente até fala, né, que hoje em dia é muito falado sobre essa agricultura digital, mas na verdade as tecnologias já estão aí no campo há algum tempo e vem aí, obviamente, ultrapassando alguns desafios que são importantes para o que é realmente importante da tecnologia, que ela gerar valor para o usuário. E quando a gente fala de agricultura digital, nada mais é do que conseguir, né, fazer com que o agricultor ele tenha todas as informações que ele precisa em tempo real, de forma bem personalizada e customizada a partir dos dados da lavoura, de fato, para que ele tome decisões a partir disso. E aí a gente tem duas instâncias, né? A gente tem o que a gente fala que é da agricultura 4.0, que é o dado disponível para esse agricultor tomar essas decisões, e a gente tem o que a gente fala da agricultura 5.0, que já é o dado com a informação que ele precisa. Então ele não precisa ter o conhecimento profundo do que ele precisa fazer, porque aquele dado, seja da saúde do solo, dados climáticos, pragas de doenças, ele já tem aquele dado com a ação que ele tem que tomar para poder corrigir aquele problema de nutrição do solo, para poder aplicar um produto antes de ter um período menos ou mais ensolarado. Então já é a tomada de decisão de fato, porque a gente vê que ao longo, antes, durante e depois da safra, são inúmeras decisões que o agricultor ele tem que tomar no dia a dia. E não importa se ele é pequeno, médio ou grande, mas claro, né, pequenos e médios mais ainda, eles executam muitas atividades de fato. E aí com isso, o papel da agricultura digital, principalmente sob a ótica de uma indústria de soluções, né, como no caso, por exemplo, a BASF é fazer com que o agricultor perca menos tempo com a tomada de decisão e invista mais tempo em ter mais produtividade e reduzir os impactos ambientais. E aí, por trás de agricultura digital, vem dados, inteligência artificial, machine learning, big data, tudo isso que a gente ouve muito falar hoje em dia. Mas tudo isso integrado nada mais é do que dar informação para a tomada de decisão do agricultor, para agilizar o dia a dia dele de fato. Interessante, né? Porque esse tema, né, Agro 5.0, é um dos temas aqui centrais aqui da feira, né? E é interessante ver a evolução que o setor agro ele tem tomado, né? E como que você acha que isso se dá de fato na ponta, né, ali para o agricultor? Lidar com essas tecnologias. Eu ia até perguntar isso, né? Porque no final a gente fala muito da digitalização e quão digital está esse agricultor para lidar com tudo isso. Sem dúvidas, os dois maiores desafios são, eu acho que primeiro tem o desafio da interoperabilidade dessas tecnologias, porque mais uma vez são muitas isoladas, mas hoje em dia o grande poder da tecnologia está quando a gente consegue juntá-las para que isso gere uma informação, um dado mais preciso e mais atualizado para o produtor. E aí, obviamente, que a segunda, quando a gente olha da ponta, né, para o mercado como um todo, é a capacitação. O que eu sempre fico me questionando muito é porque a gente já fala sobre isso há algum tempo, né? A capacitação, né, das pessoas no campo para utilizar essas tecnologias, ela é um desafio, não é de hoje nem de ontem, é de alguns anos.
Por outro lado, eu vejo que a própria agricultura 5.0, que até muitas pessoas falam, nossa, vem novas tecnologias. Não, gente, a agricultura 5.0 nada mais é do que esse cruzamento de como que a gente olha para imagem de satélite, drone, inteligência artificial, que traduz esses dados para informações, como a gente olha para tudo isso de forma integrada, né? Em tudo em um só lugar, facilitando a usabilidade e facilitando o número de plataformas que o agricultor tem que acessar para ter aquele dado. Então, quando você cruza tudo isso e você traduz o dado em informação, você, de certa forma, facilita o acesso e a interpretação dessa tecnologia. Mas acho que o grande esforço que ainda precisa, né, é de capacitação. A gente fala muito também da conectividade, mas logo, logo a gente não vai ter mais o desafio de ter acesso à conectividade, porque tem surgido aí, né, tem tido esforços, né, tanto quando a gente olha esforços conjuntos de governo, de grandes empresas para levar a conectividade para o campo, e principalmente também startups ou empresas de tecnologia que entenderam que para que essa tecnologia realmente seja utilizada, né, com todo o seu potencial, é necessário ter as redes de conexão para, de fato, fazer com que essa coisa toda aconteça. Então, acho que desses 3 desafios, que é a integração dessas tecnologias de fato, capacitação e conectividade, eu diria que o que a gente já está vencendo e ultrapassando por conta dos esforços existentes é o da conectividade. E aí vai ficar mais latente ainda e mais importante essa questão da capacitação para a interpretação desse dado, né, ou para realmente operacionalizar essa tecnologia. Quando a gente fala de maquinários, né, a gente sabe que ainda não é uma realidade no campo, no Brasil e na região, uma fazenda 100% autônoma. Então, a gente ainda tem o operador, que é a pessoa que vai, de fato, usar e operar aqueles equipamentos de tecnologia. E para que a gente consiga ganhar maturidade no mercado, inclusive, né, para evoluir para outros padrões de automação nas fazendas, é preciso que essas pessoas estejam preparadas e consigam entender qual é o real potencial dessas tecnologias. E por isso a importância da cadeia, né? Quando a gente fala de transformação digital, não é em um ator ou outro, é a cadeia como um todo. Então não adianta a indústria, né? Não adianta a cidade ganhar maturidade na tecnologia e se transformar digitalmente se o campo não acompanhar. E aí a importância de atuar em colaboração de fato. Legal. E aí, quando a gente fala até, né, você comentou um pouquinho, né, no início aí da sua fala. A gente não está conseguindo ouvir muito bem, só o pessoal lá tá. Isso, boa. Você falou um pouquinho, né, no início, mas até cuidando aqui da frente de agro, né, a gente escuta muito sobre essa questão de agricultura de precisão. Mas qual, na sua visão, seria o mix de tecnologias necessárias para de fato sair do papel, né? Porque a gente escuta muito o tempo todo, né? Mas imagino que tem aí uma necessidade dessa confluente aí a essa tecnologia. A gente acaba traduzindo muitas dessas tecnologias realmente em dados e no aprendizado de máquina, né? Então eu vou dar um exemplo, acho que para tangibilizar fica mais fácil. Até na base a gente tem uma marca de agricultura digital, que é o Charvio, que desenvolve soluções inovadoras para ajudar, de fato, né, os agricultores a extraírem o máximo potencial de suas lavouras. E aí tem uma ferramenta que eu acho que vai traduzir um pouco do que é realmente a tecnologia em favor da produtividade e de ser um agente que ajuda o ser humano na tomada de decisão. Tem uma que é o mapeamento digital de plantas daninhas, né, que é um dos maiores desafios para todo agricultor. E essa tecnologia está desde 2017, então por isso que eu digo que a gente tem... Hoje a gente fala muito sobre isso, mas já tem experimentações de tecnologias há algum tempo no mercado. E ela já ajudou a economizar 36 milhões de litros de água que são utilizados na diluição dos defensivos agrícolas. Por quê? Porque ela dá para o produtor uma melhor informação do quanto ele precisa realmente aplicar para ter o problema dele resolvido. E agora, essa aplicação, ela vem baseada nessa informação real daquele terreno, daquela área que ele está analisando. E aí, quando a gente olha isso por 1.000 hectares, dá 36 mil litros de água, né? Então, é muita economia. Primeiro, é economia de produto, que no final traz mais eficiência, e é impacto ambiental reduzido, principalmente no principal insumo que as atividades agrícolas utilizam, que é a água. E aí, por trás disso, tem dados, tem inteligência artificial, tem para poder coletar esses dados reais, né, a partir de sensores, e trabalhar esses dados e modelos, e tem o aprendizado da máquina em si, do equipamento da plataforma digital,
para ir gerando esses insights de quais são os melhores padrões produtivos. Só que eu acho que para quem está no campo, o usuário menos interessa o que está por trás, quais são as tecnologias, e sim o valor gerado. Exato. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem como a gente fala, né, como desenvolvedores de tecnologias para gerar soluções para o campo, é como mostrar esse valor. É como, de fato, provar, né, que aquela tecnologia vai ajudar. Ela tem um custo de investimento, mas ela vai, de fato, trazer um retorno muito rápido e um retorno muito importante também de impacto ambiental. Qual é a transformação que aquilo vai causar? Exatamente. Que, na verdade, é o que as pessoas estão preocupadas no E final das assim, contas. acho que a gente não pode esquecer que até a gente fala muito sobre isso, a gente estava batendo um papo antes aqui, né? Que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. Então, o produtor, ele não é um desenho, um personagem, né? Que ele tem uma única função, ele é um CPF. Isso. Então, ele compra online, ele usa serviços que hoje trazem mais conveniência, ele pesquisa dados de mercado, ele convive com o ecossistema, ele troca informação com o vizinho dele para entender por que esse vizinho está produzindo mais do que ele. Então, eu acho que o grande ponto aqui é, de fato, conseguir estar próximo o suficiente desses agricultores para capturar quais são os principais desafios e, a partir daí, vem o desenvolvimento dessas tecnologias. Porque, caso contrário, na verdade, a gente só está criando funcionalidades que vão complicar essa adoção digital, muitas vezes por falta de capacitação e de maturidade, de fato. Sim, total. E eu diria, assim, eu falo muito isso até aqui internamente, né, que a gente não vende design thinking, por exemplo, né? A gente vende o que a gente faz através do design thinking, né? A gente vende inovação em modelo de negócio, né, cultura de inovação, e a gente utiliza o design thinking, né? Eu acho que é o mesmo caso. É o meio, né? É o meio, exatamente. Total. Então, né, o agricultor não está preocupado com qual vai ser a tecnologia. Isso é o impacto que ele vai ter no negócio dele, como que ele vai economizar mais, como que ele vai ganhar mais dinheiro, né? Então, acho que é muito E assim, a gente vê a partir de pesquisas de perfil, né, do consumidor, dos agricultores em si, obviamente que os primeiros impulsos de consumo vão para o que vai garantir a venda dele no final da safra, que é sementes e insumos, né? E serviços, como, por exemplo, serviço financeiro, crédito, enfim. O digital, ele não é a primeira intenção de compra. Ele vem como forma de complementar toda essa rede de insumos e de produtos que são importantes para ele ter a safra dele bem produzida e bem colhida no final, né, do período de safra. E aí é que vem muito a importância de traduzir, seja para essas tecnologias antes, dentro e depois da porteira, por que tal tecnologia ajuda ele a comprar melhor? Por que tal tecnologia ajuda ele a plantar melhor? Né? Como que ele consegue escoar melhor a produção dele? A partir de uma integração com uma plataforma digital de negociação de grãos, por exemplo, né? Que ajuda muitos pequenos e médios produtores a conseguirem vender seus grãos, às vezes até para grandes tradings que no canal offline ali, né? Ele não tem esse acesso. Então, como indústria, por exemplo, de soluções, né? De soluções para a agricultura em geral, a capacitação e o conhecimento do time que está no campo para poder ser esse consultor e ser esse agente, né, que vai orientar esse cliente a tomar as melhores decisões antes, durante e depois da safra, é super importante. Por isso que o elemento humano, eu não acredito que ele vai ser substituído. Ainda que a gente fale, né, de agentes autônomos, o agro ainda tem essa relação muito forte, porque não existem características únicas dentro do agronegócio. Às vezes você tem diferenças grandes no perfil de talhão, um talhão vizinho do outro, né, dentro de uma mesma área produtiva. E você tem condições de solo diferentes, você tem reações, afinal a gente está falando de seres vivos, né? Ali a gente está falando de organismos naturais, a gente está falando da interação de ar com água, com solo, com planta. Então não é uma regra única de negócio, né? Então ainda precisa muito desse olhar humano mesmo. Sim, com certeza. Acho que é bem por aí. A gente tem também falado muito sobre, né, o agronegócio brasileiro, por exemplo, é uma indústria do tipo exportação, né? E frequentemente a gente é benchmark para o mundo até, né? As pessoas vêm para cá para consultar a nossa forma de fazer o agro, né? E eu vi recentemente uma matéria da Forbes, por exemplo, que
Porque as agtechs, elas devem olhar mais para cases no exterior, né? Então tá acontecendo um movimento inverso também. Que eu acho que todo mundo ganha. Eu, particularmente, acho que todo mundo ganha. Mas em quais áreas você acha que a gente mais pode aprender com o mercado exterior? Quais são as áreas que a gente deveria mais olhar para ele? Eu vejo até, na verdade, essa oportunidade de olhar para o mercado exterior como uma forma das nossas startups também conseguirem demonstrar o potencial de tecnologia que o país tem para fora. Então, eu acho que tem uma relação de duas vias aí. Eu tive presente esse ano, né, no World AgTech Summit em São Francisco, que é um evento muito forte no agronegócio, focado mesmo para tecnologia e inovação. E é muito interessante ver, e eu não esperava isso, a quantidade de reuniões que pediram para fazer comigo, de muitas startups que queriam entender mais do mercado nacional, do nosso mercado. Então, é senso comum a importância do Brasil, como você trouxe, no agronegócio, para exportação de commodities, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que muitos empreendedores lá não tinham conhecimento da quantidade de tecnologias que a gente já tem por aqui, testadas, validadas, inclusive startups que já estão mesmo em fase de crescimento aí, acelerado. E ainda assim, e também, né, um desconhecimento com relação à dificuldade ou facilidade de empreender no Brasil. Então, se tem essa questão da dimensão do país, que é uma dimensão continental, verdade. Diversidade de culturas, diversidade climática, de solo, tudo isso. E, ao mesmo tempo, ainda um arcabouço, né, burocrático bem difícil para a compreensão de quem está do lado de fora para empreender aqui dentro. E eu vi, assim, startups que estão com produtos lá, empreendedores que ainda estão bem no início, né, estão na fase de validação. E aqui a gente já tem realmente, assim, casos interessantíssimos. Quando a gente olha principalmente para a vertical de soluções financeiras, o Brasil é protagonista, né? A gente tem startups de outros países da região que resolveram crescer o negócio no Brasil, pelo Brasil ser um país que criou ou cria esses territórios de teste, né, os sandbox que a gente fala, para promover essas inovações, por exemplo, no mercado financeiro para o agro. Tokenização de ativos, então você tokenizar o seu grão, né, o seu grão vira a sua moeda. E você pode comprar o café da esquina com o grão que você produziu e que você vai vender no final da safra. Novos meios de pagamento digitais, acesso a crédito e novas formas de financiamento para pequenos e médios produtores. Hoje nós somos protagonistas, sim, né, quando a gente olha em relação ao resto do mundo, mesmo quando a gente compara com grandes mercados que são polos de tecnologia. Quando a gente olha para tecnologias para detecção de pragas e doenças, né, até por conta da diversidade que a gente tem no agro brasileiro, isso acaba sendo um promotor para desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu acho que essas dois perfis, né, e startups que estão trabalhando com isso, tem muita oportunidade para escalar o negócio para fora do país também e para conseguir entrar nesses mercados que ainda estão descobrindo como fazer a coisa acontecer. Por outro lado, eu acho que, principalmente no mercado norte-americano, ali, o que eu vivenciei foi muito o olhar para uma jornada de crescimento que mescle muito bem a estratégia de aquisição de clientes com a estratégia de investimento, né, de venture capital de fato. Então, eu acho que até pela natureza do mercado americano, ser um mercado com muito dinheiro, né, disponível. Geralmente investe. Esses empreendedores, até quando você vai olhar a tecnologia não é tão madura, mas eles têm um olhar de negócio muito bom. Eles conseguem transformar o produto em business muito mais fácil, às vezes, do que os nossos empreendedores aqui. Então, eu acho que essas relações com o ecossistema externo, né, com mercados mais maduros para esse lado de negócios, é interessante porque tende a fazer com que os nossos empreendedores muitas vezes consigam também entender melhor como determinar uma estratégia que consiga mesclar cliente e investimento para garantir, de fato, a sustentabilidade financeira. Porque não é um mercado fácil de você crescer exponencialmente, né? A gente não tem um unicórnio no agro, por exemplo, no Brasil. Mas não é por falta de capacidade. Primeiro porque é um desafio muito grande, né, para você escalar uma tecnologia num mercado tão diverso como o agro, que você precisa testar em várias culturas, em várias regiões, em vários perfis de clientes. E segundo porque também existe, na minha visão, principalmente para startups que estão desenvolvendo mais tecnologias agronômicas, científicas, uma dificuldade em traduzir um produto num negócio. Então, acho que tem essas duas vias aí que tanto a gente leva para o mundo, como a gente extrai do mundo lá fora. Né? Sim. Legal. E se a gente pegar, né, a BASF lançou a AgroStart em meados de 2016,
né? Para quem não sabe, né, é uma plataforma de inovação aberta aí do agronegócio. Agora, tem sido super importante para a gente, né, quando a gente fala das startups, etc. Qual que é, na sua opinião, né, a importância dessas agtechs aqui, né? E de que forma... Assim, a gente tem uma diversidade enorme, né? Como você falou, diversas soluções. Qual a importância desse grupo, né? E de vocês aí liderando, né, com a AgroStart esse movimento? Eu vejo muito a importância das agtechs como principal vetor para esse descoberta e, de fato, integração da tecnologia no campo, né? Acho que do nosso lado, como grande empresa, a gente conhece muito do mercado, nós estamos consolidados há muitos anos, conhecemos o cliente, conhecemos o produto, e eu acho que aí a gente junta o melhor dos dois mundos, quem entende muito bem do mercado com quem entende muito bem de tecnologia. E esse foi o objetivo da BASF, né, ao criar o AgroStart em 2016. Foi conseguir desenvolver um ecossistema que, de fato, se aproxime do externo. Então, o principal objetivo do AgroStart é, de fato, se conectar com empreendedores, parceiros de tecnologia e inovação, que estão olhando esse mundo afora e traduzindo tendências em tecnologias de valor real para o campo, e aproveitar esse movimento e também trazer o nosso conhecimento de mercado para apoiar essas startups a ou errarem menos, né, ou errarem mais rápido e corrigirem a rota, porque eu acho que aí que está a grande cola da relação de uma grande empresa com uma startup. Então, a gente começou como um programa mesmo, não era nem uma plataforma ainda, né? Era um programa de aceleração, muito realmente com foco, primeiro, em fazer com que as nossas lideranças se aproximassem, compreendessem o que são essas tecnologias, como que é esse organismo da startup, como que ela agrega valor ao nosso negócio e vice-versa. E depois a gente foi entendendo que também a gente precisava melhorar ou avançar ainda mais a eficiência do nosso negócio em tecnologia. E aí, com isso, a gente cria um programa de intraempreendedorismo para acelerar o desenvolvimento de soluções digitais para o campo e para a eficiência do negócio. A gente começa a entender quais tecnologias, de fato, também iam ajudar a BASF a ter mais acesso e gestão de dados, a automatizar atividades para que o time conseguisse se dedicar à inteligência competitiva do negócio. E a gente começou a entender que também fazia sentido co-criar com as startups. Então, muitas startups que a gente tem hoje, parcerias ativas, não são soluções que geram valor de negócio para a BASF, mas sim que, juntando o core, né, e o conhecimento agronômico que a BASF tem com a tecnologia que a startup tem, a gente leva uma solução para o nosso cliente. Que é, por exemplo, né, quando a gente fala de plataformas de negociação de grãos, quando a gente fala de testar soluções financeiras que vão melhorar a vida financeira do nosso cliente, quando a gente fala de soluções de logística que vão trazer tecnologias para automatizar as plataformas de comunicação com os nossos parceiros transportadores. Então, tudo isso, no final, gera valor, né, obviamente, para a BASF, mas é muito mais uma forma de apoiar essas agtechs a conseguirem chegar no campo. Porque esse, às vezes, é o grande desafio do empreendedor. Ele tem conhecimento, ele desenvolve tecnologia, mas ele não tem acesso direto ao campo. E aí, através de uma grande empresa como a BASF, esse acesso ao mercado, ele se traduz e ele consegue chegar na ponta de forma muito mais fácil do que sozinho, né? É a importância de um ecossistema de inovação, de fato. Inovação aberta, né? Inovação aberta, é exatamente ativo, isso. Né? Eu acho que isso que é legal, né? Exatamente. Vários programas que a gente vê que morrem no meio do caminho, né? Porque precisa manter isso como um organismo vivo. Exato. Né? E com um grupo tão importante como essas e evoluiu para uma plataforma justamente porque hoje a gente tem o pilar de startups e a gente trabalha muito com foco customizado mesmo. Então, a gente não tem essa meta de volume, de ter que ter tantas startups, não. A gente quer ter as startups certas de acordo com os desafios prioritários que a BASF entende que são os desafios de inovação e tecnologia no agro. Aí a gente tem um programa de empreendedorismo que constantemente a gente está discutindo eficiência, novas tecnologias, como que a gente melhora o nosso nível de serviço cada vez mais para o nosso cliente. E a gente tem o pilar de ecossistema, que a gente fala que são as parcerias com outras empresas que também estão inovando no agro, né? A gente tem um caso com a Bosch, que virou uma joint venture, que é o OneSmart Spray, que é juntar a tecnologia de produto, né, de hardware mesmo, que a Bosch tem, com o software agronômico do Charvio e entregar um equipamento para uma aplicação localizada de herbicidas com foco em eficiência
para ajudar o produtor a ter o melhor resultado na aplicação desse produto. Então, isso começou como um projeto de intraempreendedorismo entre BASF e Bosch, e hoje já é uma joint venture entre as duas empresas. Que legal. Aí, com um olhar centrado na dor do cliente. Na dor do cliente, né? Isso que é bem legal. E quando você estava falando da dificuldade que o brasileiro muitas vezes tem de entender o modelo de negócio, né? Ele é muito bom tecnicamente, né? Mas quando vai falar de business, né? E se a gente for comparar isso com um americano, por exemplo, né? Eu tenho uma teoria, né? Na verdade não é bem uma teoria, mas se a gente for olhar para os fatos, né? O brasileiro, ele é muito mais criativo, né? Perfeito. Isso é um fato. O brasileiro, ele cria solução para tudo. É verdade. A gente se reinventa, né? O tempo todo. E a gente precisa se reinventar, né? Para conseguir prosperar. Essa é verdade. O brasileiro já nasce formado em marketing. Né? Então, verdade. Essa é a verdade. Só que o brasileiro, ele tem uma certa aversão a seguir processos. Então, esse é o grande problema em relação ao americano. O mercado americano, eles são muito bons em seguir processos. Eles não são tão criativos como nós, isso é um fato, mas eles seguem processos à risca e eles não têm medo de correr risco. E é uma coisa que nós, brasileiros, né, até por uma questão econômica, né, do país, a gente também não tem uma certa aversão a correr riscos. Sim. Então isso acaba, de certa forma, impactando um pouquinho na onde a gente poderia chegar. Perfeito. Né? Porque se a gente não dá o all-in, né, como o americano dá, sim. E eu acho que isso acontece ainda mais se a gente for falar do agricultor, no caso, que é uma pessoa que aprendeu a lidar com o campo. Né? Mas se a gente for pensar no Brasil comparado aos outros países, o que a gente planta aqui nasce, sabe? Exato. A gente tem uma terra fértil, assim, tem uma cultura muito rica, né, em nutrientes, em uma série de coisas. Se a gente for falar da cadeia inteira do agro, eu acho que o Brasil não perde em nada, sabe? Sim. Eu acho que esse olhar mesmo é o que falta, sabe? E até interessante, porque quando a gente olha pela perspectiva do produtor, né, do agricultor, esse é um perfil que está super acostumado com risco. Porque por mais que você tenha conhecimento, você filho, neto, cresci, mas por outro lado você não controla mais tanto assim as reações do solo, de pragas, de clima, com o senso do achismo, né? Não, sempre foi assim, todo ano acontece isso no mesmo mês, essa praga aqui sempre chega dessa forma. Então, aí entra mais ainda a importância dos dados. Né? Então, assim, hoje, com menos previsibilidade climática, política, geoeconômica e etc., a nível global, ainda dado a relevância do país, né, do Brasil nesse ponto, eu acho que a grande transformação, e aí volta para o tema do como que a gente segue processos, né, e entende como que é a forma certa de fazer a coisa, a grande transformação quando a gente olha pelo olhar sobre a perspectiva do agricultor é menos sobre a adaptação ao risco e mais sobre a necessidade realmente de seguir as orientações agronômicas que vêm das plataformas digitais, né? Então, até porque cada centavo, na verdade, no agro é milhão, muitas vezes. Então, as perdas financeiras, elas são muito grandes. E quando a gente olha da perspectiva, pelo menos o que eu penso, né, da startup, do empreendedor, já é o contrário, né? Obviamente que a gente tende a glamorizar muito, né, a startup, mas nada mais do que uma pessoa tentando colocar o seu negócio de pé por meio da tecnologia e que tem que pagar a conta no final do mês. A maior parte das startups não vem do glamour e do networking do Vale do Silício, né? Muitos, inclusive, empreendedores do agro, eles são filhos e netos que decidiram empreender, não querem trabalhar com suas famílias no campo, decidiram aproveitar esse conhecimento para usar a tecnologia para resolver um problema que eles viveram a vida inteira enquanto crianças e adolescentes. A gente vê muitos casos desses. E aí, são empreendedores que muitas vezes, sim, às vezes a dificuldade da escala vem pela dificuldade do all-in, vem pela dificuldade de entender qual é o risco que é preciso correr para poder testar aquele produto e escalar. E aí, mas por outro lado, aí eu vejo a importância, né, dos programas e das iniciativas de inovação aberta. Todas as oportunidades de incubação, aceleração, relacionamento com grandes empresas, hackathons e etc., são boas oportunidades de ajudar essas pessoas que estão empreendendo com tecnologia no agro a ter o mínimo de método, né? Ou de conexões importantes ali que vão sustentar esse crescimento. Então, eu acho que é uma lógica contrária, mas que é o que talvez trave realmente um pouco essa velocidade na maturidade de desenvolvimento de tecnologia por parte das startups e de adoção da tecnologia por parte dos produtores. Né? Sim.
E eu costumo dizer que a gente não controla o resultado, né? Não controla. Mas a gente controla tudo que acontece antes, né? Perfeitamente. Então, a gente pode controlar, né? Pode controlar tudo que acontece antes do resultado. Exatamente. E aí toda vez que você faz alguma coisa, você tem um resultado e aí você varia para mais ou para menos. Né? Exatamente isso. Bem interessante esse ponto, né? Inclusive, recentemente até, eu estava conversando com algumas pessoas do segmento e a gente acabou de passar pelo momento aí, né, do desastre natural que teve no Rio Grande do Sul. Sim. E, de certa forma, alguns números com relação ao quanto da safra, né, já tinha sido colhido por lá, eles foram números que, é óbvio, né, não se minimiza o impacto, mas ajudaram no sentido de não ter uma perda tão grande da safra. E muitos produtores que já tinham colhido, eles tinham colhido justamente porque eles estavam olhando dados climáticos que mostravam um grande acúmulo de chuva naquele período do ano. E com isso eles adiantaram a colheita dessa produção, né? Em muitos casos o dado foi um alerta para que esse grão fosse colhido. Foi preditivo. Foi preditivo. Né? Então todo esse volume colhido, né, da safra foi importante, porque caso contrário teria sido um volume muito grande perdido. Então acho que aí é uma prova na prática, né, da importância de você entender o que aquele dado está te passando para tomar decisões assertivas. Sim. Tomar a decisão, né? Isso. A decisão foi tomada também. Se tem o dado ali, você pode Exatamente. tomar a decisão ou não também. Então, obviamente, você teve casos que ainda não dava realmente pelo período de maturidade ali, né, para a colheita, mas também tem casos exatamente dos produtores e das pessoas que ainda trabalham com o achismo, né, que não usam da tecnologia para poder tomar essas decisões corretas e aí acabaram perdendo suas produções mesmo. Sim. E você vê que, né, aí falando no modo geral, muitas empresas elas têm dados disponíveis, mas muitas vezes elas não estão preparadas para tomar as decisões que os dados vão te mostrar. Uhum. Então isso acaba acontecendo. Dizem que são 3 etapas, né? A primeira etapa é você ter os dados, a segunda é você conseguir manipular esses dados para que eles gerem informações de fato. Sim. Então são 3 grandes desafios aí para você chegar na última etapa e conseguir de fato ter um dado que se traduz em informação. Isso vira uma cultura também da organização. Exatamente. Né? Qualquer área poder tomar decisões baseadas em dados. E a gente fica até se questionando muito, né? Porque o mercado tradicional, né? As grandes empresas incumbentes, elas acabaram demorando de entender que o grande diferencial competitivo não é mais só na verdade, não é mais, né, a reputação da tua marca relacionada ao passado e a quantos anos você está no mercado. É o como que você consegue extrair informações que vão te diferenciar daqui para frente. E você só consegue fazer isso a partir dos dados. Então, muitas empresas são grandes ecossistemas de dados, circula muita coisa ali dentro, mas ninguém sabe ou não tem as pessoas certas, preparadas para entender como transformar esses dados em insights que vão realmente diferenciar a empresa daqui para frente, que é a velha frase clichê, né? O que te trouxe até aqui é importante, mas talvez não te sustente para frente. Então, é sobre isso. Perfeito. E até antes da gente partir para a última pergunta, uma curiosidade, né? Tem fenômenos que a gente não controla, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E como você tocou um pouquinho nesse assunto, queria ouvir um pouquinho do seu lado, né? Como que você acha que isso impacta como um todo, né? O quanto isso impactou, né? Você disse do lado positivo. Putz, a galera interpretou o dado e conseguiu mais... E o impacto negativo disso? Eu acho que, na verdade, quando a gente olha, né? A cadeia do agro, ela é extremamente... Uma cadeia super transacional, né? Em outros mercados. Então, quando a gente fala de agro, a gente está falando de logística, a gente está falando do setor de vestuário, a gente está falando de energia, a gente está falando de conectividade. Tem uma infraestrutura, né, de cidades, portos e etc. Então, o impacto ele vai muito além do produtor, né? Ele vai muito além da safra que foi perdida ou do impacto financeiro com relação ao solo, né? Solo encharcado, terrenos que cederam e por aí vai. E ele cresce exponencialmente pela cadeia como um todo. E não só regionalmente. Acho que esse é um ponto importante, né? Então, por exemplo... o Rio Grande do Sul é um estado que se destaca muito, né, na produção de arroz, é o principal produtor de arroz do país. E, portanto, imagina quem são todas as empresas que estão antes do produtor que vendem as soluções para que esse produtor tenha o arroz.
todas essas empresas a nível nacional, elas acabam sendo impactadas quando a gente olha para frente, né? O mercado futuro. Porque você pode ter recuperado a sua safra porque você colheu antes. Na verdade, você pode não ter perdido a safra porque você colheu antes das chuvas. Mas certamente, como que você vai ter os recursos necessários para você plantar na próxima safra? E será que você vai conseguir plantar na próxima safra? Porque será que o solo vai estar pronto para isso? Então, tem todo um impacto em cadeia que vai desde pequenas empresas que são fornecedoras da ponta, que é o produtor, até grandes empresas que dependem daquela cultura e daquela região, de fato. E aí, isso, mais uma vez, da mesma forma que uma guerra na Europa, ela influencia nos preços de aquisição de insumos que, por exemplo, o Brasil compra de fora, um desastre natural, ou seja, a gente fala de uma questão, né, geopolítica, que é uma guerra, a gente fala de um desastre natural no Rio Grande do Sul, num país que é exportador de das principais commodities, ela também impacta o mercado internacional. Então, é uma reação em cadeia. E por isso que a gente fala que cada vez menos é óbvio, né? Eu acho que fenômenos climáticos, cada vez mais, a tecnologia talvez é o que mais possa ajudar com a predição, mas mesmo assim, quando você cruza isso com outros tipos de fenômenos que não são controláveis, como política, economia, guerras e etc., aí você tem ainda mais imprevisibilidade e mais impacto a nível global, sem dúvidas. Interessante. Sem dúvidas. Bom, a gente está caminhando já para os momentos finais aqui, né? Acho que temos uma última pergunta da Carol, né? Acho que a gente pode partir para esse finalzinho, para a gente fechar, até para a gente cumprir o nosso tempo. O papo está muito bom, mas... Muito bom. Estou aprendendo muito aqui. Eu particularmente, né? A Carol já entende muito mais, né? Entende muito mais de agro do que eu. Então, eu sou bem curioso, né? Então, eu fico perguntando, por mim, a gente fica aqui o tempo todo. Mas a gente tem mais uma última pergunta antes de terminar. Isso, e para fechar, né, Mirela, você com toda essa bagagem de inovação aberta, que eu diria que não só aqui, né, acho que da sua trajetória profissional, que eu conheço também, o que você acha qual é a importância e o impacto que a inovação aberta tem para o setor, para o desenvolvimento do agro? E aí eu vou até estender, além do agro, já que a gente está num evento de serviços financeiros, né, para qualquer outra organização, né, que queira investir, né, em inovação aberta. Então, você que lidera isso há tanto tempo. Eu gosto muito de trazer aquelas duas frases que a gente fala sobre o que é inovação aberta, né, que é geração de valor e emissão de nota fiscal. Então, é importante a gente trazer para o centro da discussão que a prática da inovação aberta tem como foco, de fato, resolver os principais problemas do mundo, dos mercados, da sociedade, de forma colaborativa, para resolver mais rápido e compartilhando riscos e também o investimento para esses desenvolvimentos. E não dá para a gente fugir do fato de que os dois mercados, né? Óbvio, o mercado financeiro ele é o importante em qualquer economia de qualquer país, e o mercado que move o Brasil é o mercado agro. Então, quando você junta a força do mercado agro, como a gente acabou de comentar aqui, né? Que é um mercado extremamente transacional, que quando a gente fala do antes, dentro e depois da porteira, a gente coloca vários mercados ali dentro, né? Que dependem do agro. E a gente traz a importância das tecnologias, das inovações financeiras, por exemplo, para ajudar nesse momento agora em que você vai precisar ter novas formas de financiamento e de apoio financeiro para os produtores, nesse caso no Rio Grande do Sul. E, em geral, as grandes inovações do mundo surgem em momentos de crise, seja qualquer uma dessas que a gente comentou aqui. Então, é um momento, né, que eu não diria que é uma oportunidade, porque diante de um desastre, mas é um momento onde, sim, a inovação aberta talvez seja o principal pilar para que todos os atores do agro, do ecossistema financeiro, consigam não só potencializar a geração de valor das tecnologias que já estão aí, mas também entender quais são as novas possibilidades. E fazer isso em rede, em ecossistema, é a melhor forma, mais uma vez, de ganhar velocidade para resolver essas dores, esses problemas e se antecipar também, né, a movimentos globais. Tem muitas agendas econômicas de sustentabilidade que nascem lá fora, né, que são discutidas em grandes fóruns na Europa e por aí vai, e que acabam impactando, obviamente, né, todos os países do mundo com um olhar de avanço também para essa agenda de sustentabilidade. Então, como se antecipar para desenvolver novos produtos para toda a cadeia, novas soluções e serviços dentro da cadeia financeira, dentro da cadeia do agronegócio, que vão ajudar o país a ir ao encontro dessas metas e desses desafios, por exemplo, sustentabilidade, que são globais, antes de a gente ter que sentar para discutir quando o problema já estiver na mesa.
Então, eu acho que essa é a importância da inovação aberta. É colaboração, é geração de valor para o cliente, né, para o seu usuário, mas emissão de nota fiscal também, né, porque se trata, sim, do desenvolvimento de novos negócios, de novas tecnologias, de novos produtos que vão, de fato, remunerar e gerar um valor financeiro para quem está por trás daquele desenvolvimento e daquela co-inovação. Legal. E você falou uma coisa que é interessante, e é por isso que eu acho que o Brasil é o melhor lugar para se empreender, porque tem muito problema. Tem muito problema e tem uma cultura de comunidade também muito forte. Sim. Apesar de os grandes hubs e ecossistemas aqui terem surgido, às vezes, até com base em movimentos que tem lá fora, em hubs que surgiram lá fora antes, o brasileiro tem muito mais essa característica de colaboração em rede, né? Então, é muito mais fácil você sentar numa mesa para você discutir uma co-inovação dentro de um hub físico no Brasil, em que você tem uma série de atores ali, né, circulando, do que às vezes num hub nos Estados Unidos, que você vai ter a startup e o investidor, mas vai faltar a corporação, vai faltar a academia. E a gente tem quantos ecossistemas aqui no Brasil que a gente consegue ver a presença de todos eles juntos, né? Então, sem dúvidas, tem muita ineficiência, o que é bom para a inovação, e tem muita gente disposta a atuar em rede. E até para dividir, compartilhar risco, que é a nossa grande dificuldade, e custo, né? Investimento, de fato. Sim, é verdade. Bem por aí. E a verdade, bom, só pra gente fechar, né, é que todo ser humano, ele gosta de viver em comunidade, né? Sim. Todo mundo quer pertencer a algum grupo, uma Perfeito. tribo, né? Verdade. Isso desde os primórdios, desde Sem o dúvida. homem primitivo. Então, Sem dúvida. acho por isso que os ecossistemas, eles têm sido cada vez mais necessários. E não é à toa que na inovação também veio o nome ecossistema, né? Sim. Eu falo, né? E ecossistema é quanto maior diversidade, Sim. né? Exatamente. É um ecossistema. Sim. Então, você tem que trazer tudo que é diferente mesmo. Exatamente. Bom, Mirela, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer imenso ter você aqui. A gente aprendeu muito. Eu, particularmente, aprendi muito com o seu conhecimento. Eu tenho certeza que muita gente também com esse episódio. Queria te agradecer a presença. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Mirela, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. O papo foi rápido, sinal que foi bom, né? Foi, na verdade, a hora que passou rápida, Tá porque vendo? a gente está há 45 minutos já aqui Muito falando. bom, a gente nem sentiu. É isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigado, Carol, por me acompanhar. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Mindcraft, aqui diretamente da Febrabantec. Vejo vocês no próximo episódio.